Olá, eu sou Jaqueline e esse é mais um passo na nossa jornada de Descobrindo Atos. Aqui a gente não simplesmente lê, a gente conversa para entender um pouco o contexto, para que você possa viver o que existe na palavra de Deus e que você possa ver o que Deus tem feito desde Atos até hoje e ainda pode fazer na sua vida. Essa semana nós vamos para Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia, pega sua caneta para marcar, o seu caderno, nos acompanhe. E se você tem alguma dúvida, eu estou lendo Atos na versão NVI, mas você pode usar a que você tiver na sua casa. Versículo 1 começa: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, lembra que no final do Atos capítulo 3, se você quiser, tem o vídeo aqui, havia acontecido um milagre muito lindo e o povo estava todo reunido ali tentando entender o que estava acontecendo, né? Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Chegaram os grandões ali para entender o que estava acontecendo. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em Jesus, eles tinham matado Jesus, né? Eles tinham intentado para que tudo isso acontecesse, então eles estavam revoltados que com a morte de Jesus, os discípulos continuavam pregando. Eles acharam que ao matar Jesus o problema tinha resolvido e ia tudo ficar quieto de novo, né? Então eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Mesmo com eles presos, muitos ali aceitaram Jesus e entenderam, se converteram de seus pecados, se arrependeram, né? E começaram a servir a Jesus. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Lucas está aqui enfatizando os nomes porque eram pessoas muito importantes da época, tá? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Lembra que Pedro, se você já leu Lucas, ele era um pescador, tá? Não era uma pessoa estudiosa, não era uma pessoa que tinha cargos ou títulos. Ele havia passado 3 anos ali com Jesus, então sim, ele aprendeu muito com Jesus. Mas no olhar dessas pessoas importantes, ele era apenas um pescador, tá? E a pergunta começa: com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Quem está autorizando? Quem está dando esse poder para vocês, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, não foi na força dele, não foi nas faculdades mentais dele, não foi pelos títulos dele, foi pela bagagem que ele tinha estudado com Jesus, com certeza, mas cheio do Espírito Santo. Ele responde: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, eles haviam curado um homem. Por que eles estavam ali presos, né? Em favor de um aleijado sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, apenas através de Jesus. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles os homens que fora curada, nada podiam fazer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando o que faremos com estes homens. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo,
precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, ou seja, em forma de oração, né? Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Pedro e João haviam sido presos. Eles foram ameaçados. Ao invés de fugir, eles se reuniram e foram orar pedindo coragem. Eles sabiam que a mensagem que eles carregavam era importante. Eles queriam continuar levando a mensagem de Jesus. Então eles oram pedindo coragem. E a pergunta que fica é: você fugiria? Você esconderia? Pararia? Como você tem lidado hoje com a mensagem de Jesus? Você tem vergonha de falar de Jesus? Talvez você esteja precisando pedir coragem. E aí, versículo 30 diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vem novamente, tem um novo derramar sobre eles, dando ousadia para que eles continuassem a pregar. Em Atos 2 a gente viu que o Espírito Santo ele capacita o ministério evangelístico. Aqui em Atos 4 a gente vê novamente, eles precisavam de uma coragem extra e veio o Espírito Santo. Você aí no seu trabalho, na sua escola, talvez tenha vergonha. Ore, peça ao Espírito Santo coragem. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Eles estavam juntos. Ninguém considerava unicamente suas coisas, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocava aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ninguém ali estava ficando rico, eles estavam cuidando uns dos outros, porque eles eram uma família, eles eram igreja. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, para que também fosse compartilhado. E aí que a gente termina Atos 4. A gente vê um lindo milagre, a gente vê a coragem e ousadia do Espírito Santo. E eu quero deixar esse desafio que você possa meditar, pedir coragem. E eu quero dizer que o vídeo termina aqui, mas a descoberta não. Leia novamente esse texto, medite na palavra, pense nela para que ela possa morar no seu coração.
para que você possa ser transformado pela Bíblia. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu testemunho, baixe o devocional que vai estar na descrição desse vídeo, deixa suas anotações ali e até a próxima!